Escuto aquela voz, eu quase que vomito. É tanto verme que me deixa aflito. Escuto aquela voz, eu quase que vomito. É tanto verme que me deixa aflito. Diplomacia tá pedindo esmola, nem o Zé Gotinha vai salvar a gente. Forte chanceler no que toca a piora e a vergonha alheia é sem precedente. Diplomacia tá pedindo esmola, nem o Zé Gotinha vai salvar a gente. Forte chanceler no que toca a piora e a vergonha alheia é sem precedente. Vai vacinar. Vai vacinar. O presida capiroto é um Zé Ruela, colocou o ministrinho na sua tutela. Tá criando pro seu povo uma nova mazela. Xinga Globo, mas tá sempre fazendo novela. Vai vacinar. Vai vacinar. O presida capiroto é um Zé Ruela, colocou o ministrinho na sua tutela. Tá criando pro seu povo uma nova mazela. Xinga Globo, mas tá sempre fazendo novela. Quanto capacho Trump tem, volta lá pro Forchan. E aí? Quanto capacho Trump tem, engole o seu QAnon. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, que cometeu a insanidade de aceitar o nosso convite e a partir de hoje é parte integrante do Midcast Política, para a nossa alegria e a dos ouvintes. Adi Ferrer, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, pessoal. E só quero dizer uma coisa. Com o El Tchan de abertura, eu não posso deixar de lembrar da última vez em que a democracia foi de fato 100% exercida neste país, que foi a escolha da nova loura do Tchan, com a Sheila Mello, para substituir a Carla Pérez em 1998, hein? Isso também foi a pedidos, foi a questão de democracia, aconteceu também aqui no Midcast. Cara, que bela lembrança, Adi, muito bom, cara. Eu lembro de assistir essa escolha aí, cara, no Faustão, não foi isso? O concurso? Foi no Domingo Legal. Ah, foi Domingo Legal? Caramba, verdade. Muito bom, Adi. Excelente, seja bem-vindo. Agora você parte aí do Midcast, do nosso time. Emocionadíssima. Boa sorte. Foi no Domingo Legal provando que a Globo sempre foi inimiga da democracia. Então, seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da Aprazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Depois de 7 horas de reunião online, é impossível estar tudo bem. Ai, Deus. Mas hoje vocês podem ver que até o grito de Olá, Cidadão do Vitor foi um pouco mais quietinho. Eu acho que o fim do ano tá finalmente chegando a todos nós, tá batendo aquele cansaço. Tá batendo, cara, tá batendo, isso aí eu concordo. Mas vamos então continuar aqui a apresentação, né, com o nosso quarteto. Temos o sempre animado e agora principalmente com os candidatos de Vitória, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá, tudo bem. Não é só os candidatos de Vitória não, cara. Os candidatos das cidades aqui da região metropolitana são os mesmos há mais ou menos uns 20 anos. Então a gente já tá se tornando íntimo. Só 20? Pô. Né, pouco tempo até. Que eu me lembro, 20 que eu me lembro. Mas falando em lembrança, cara, vamos desafio aqui pra quem tá nos escutando. Quem tá nos escutando, se souber, eu quero essa participação lá no perfil do Midcast no Twitter. Conta pra gente se você sabe de qual música dos Novos Baianos que é o sampler do primeiro grande sucesso do El Tchan. Caramba, cara. Vou deixar essa pros ouvintes que eu também não tenho a menor ideia, cara. Era só isso mesmo, pode continuar. Tá bom. Bom, e como já é de praxe, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma tempolinha e informar que estamos aqui falando diretamente do dia 27 de outubro de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em 2 blocos temáticos e, dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcast, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais no nosso crescimento. E se você quer nos ajudar a pagar hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$5 lá pelo PicPay ou pelo Padrim e ainda vai receber conteúdo extra quase toda semana. Então, se não for atrapalhar o seu orçamento, pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store,
procurar por Midcast e assinar o nosso plano. E no Padrim é só acessar padrim.com.br/Midcast, beleza? E antes da gente começar o primeiro bloco, eu acho que a gente precisa falar aqui sobre a cobertura das eleições municipais, né, pessoal? Que a gente vai fazer aqui no Midcast e passar o cronograma aqui para os ouvintes, que já foi divulgado lá no nosso perfil do Twitter, né, o @podcastmedia, mas nem todo mundo ou segue a gente por lá ou consegue ficar acompanhando, né? Para quem ainda não sabe, a gente vai fazer o acompanhamento da disputa pela prefeitura em todas as capitais do Brasil, então vão ser 26 correspondentes. Eu vou fazer Rio de Janeiro, Rodrigo Vitória, Diego Manaus, a Adi Porto Alegre e outros 22 nomes também vão participar. O formato que a gente escolheu é um formato estilo boletim, onde terá duração entre 15 e 20 minutos e cada dia, a partir do dia 4 de novembro até o dia 13 de novembro, sexta-feira antes da eleição do primeiro turno, cada dia vai ser divulgado um episódio reunindo algumas cidades com esse informativo, com esse resumo sobre o panorama de cada capital. Vocês querem comentar alguma coisa? Cara, eu nem sabia que você ia comentar sobre a cobertura das eleições agora, logo no começo, né? Quem sabe faz ao vivo. Né? Quem não segue o Midcast no Twitter, bora seguir para poder fazer esse acompanhamento também e saber quem são os nossos correspondentes. A gente já divulgou lá quem são os correspondentes, então se você quiser saber um pouco mais sobre a pessoa, tá marcado os perfis para quem tem perfil lá no Twitter, para você saber quem é que vai acompanhar aí a sua capital do seu estado. Eu vou passar rapidinho o cronograma aqui, pode ser que ocorram algumas modificações, mas a princípio a ideia é a seguinte: no dia 4 de novembro, Recife, Campo Grande, dia 5, Cuiabá, Rio Branco e Belém, dia 6, Florianópolis e São Luís, dia 7, Salvador, Natal e Goiânia, dia 8, Porto Velho, Fortaleza e Teresina, dia 9, Curitiba, Belo Horizonte e Palmas, no dia 10, João Pessoa e Macapá, no dia 11, Maceió, Boa Vista e Aracaju, dia 12, São Paulo e Porto Alegre e no dia 13, Rio de Janeiro, Manaus e Vitória. É isso, agora chega aí de reclames do Plim Plim e vamos, sem mais delongas, iniciar o nosso episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... Pega fogo, cabaré! Começando aqui esse nosso bloco, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês, e aí eu vou dar algumas opções de resposta, quero saber como é que vocês reagiriam a essa situação. Imagina se em algum círculo social que vocês participam, todas as outras pessoas apontassem o dedo para vocês, dizendo que vocês são os párias do local. O que vocês fariam? Opção 1. Uma autocrítica tentando melhorar o seu comportamento e pedindo desculpas pelas suas atitudes. Opção 2. Responderia às críticas e mostraria fatos que refutassem o apelido de pária. Ou opção 3. Ficaria feliz com isso, reforçaria os pontos criticados pelos demais e ainda exaltaria isso em discurso público. O que vocês fariam? Cara, não tem a opção de ir pra uma mesa em que as pessoas têm um vocabulário melhor, não? Pode ser, cara. Fica a seu critério. Cara, eu adiciono mais uma opção, que é a que eu escolheria. Eu ia pra casa chorar, na real. Imagina. Sei lá, véi. O problema do... Bom, enfim. Eu acabei de passar por isso aqui na gravação, então você já tem... Os ouvintes jamais saberão. Ou saberão. Ou saberão, dependendo, tá no conteúdo extra. Aqui tem denúncia. Mas enfim, eu perguntei isso pra vocês, né? Porque, pra quem não acompanhou, o nosso querido For-Chanceler Ernesto Araújo escolheu, pelo menos ali, a opção 3, né? Ou algo parecido, pois em discurso na última quinta-feira, dia 22, durante a cerimônia de formatura da turma João Cabral de Melo Neto no Instituto Rio Branco, ele disse as seguintes palavras, abre aspas: nos discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU esse ano, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falarem sobre liberdade naquela organização que foi fundada no princípio da liberdade, mas que a esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso nos faz um pária internacional, então que sejamos esse pária. E aí, vocês acompanharam esse discurso do For-Chanceler? Eu, infelizmente, assisti todo esse discurso tenebroso dele, cara. Eu não sei o que eu tinha na cabeça nesse dia. Cara, eu acho melhor não ficar questionando muito o For-Chanceler, não, porque não sei se vocês já acompanharam, toda vez que ele tem um tempo maior de fala, né? É aquele cara que quando ele recebe uma crítica, ele já busca lá, mas eu falei em pária porque em Nietzsche, se nós voltarmos em Nietzsche, vocês vão poder observar
na verdade, a morte de Deus em Nietzsche. E, cara, é o suprassumo do que há de pior, né? Em erros de interpretação. Então eu não duvido nada que esse cara realmente acredite que em algum buraco filosófico da cabeça dele ali é realmente positivo ser um pária de forma geral, assim. Você vai tentar justificar, ele vai conseguir pra ele mesmo justificar que ele tá correto e que isso é a melhor postura que se poderia ter. E eu não vou levantar um dedo para corrigi-lo, porque quanto mais ele se considerar um pária, mais ele vai se excluir do convívio social e logo vai ser um benefício para toda a sociedade. É sim, ministro, é legal ser um pária. Parabéns! Parabéns! Vai pro fundo da sala, vai, Ernesto. Ernesto, fundo da sala, Ernesto. Obrigado, professora. O meu pai dizia que o problema do idiota é que ele se orgulha de ser idiota, né? E é exatamente esse problema do governo federal como um todo. Eles se orgulham de serem idiotas, de serem imbecis. Eles têm uma soberba desgraçada, assim. Realmente, Trump e Bolsonaro são os únicos que continuam pensando nessa liberdade suicida, que na verdade não é uma liberdade. Cara, o que você falou, é o orgulho patriótico de ser um imbecil, né? Que é o que eles estão defendendo, né? Tá todo mundo apontando o dedo e falando que eles são para internacional, mas eles estão de boa. E aí, logo em seguida, o Bolsonaro, ele fez um discurso, obviamente, elogiando o For-Chanceler, mas até o Bolsonaro, Rodrigo, comentou que o For-Chanceler fez um discurso muito longo, cara. Falou um pouquinho demais. Bom, a pessoa que reclama que tem muita palavra em livro também vai reclamar que tem muita palavra em discurso, né? Isso é verdade, isso é verdade. Cara, sei lá, acho que todo mundo já conheceu esse tipo de gente, né? E quem é professor, professora, já teve essa experiência de ter aquele aluninho que realmente acredita que tá certo e não adianta todo mundo apontar e falar, cara, isso tá errado. Olha aqui, os livros estão dizendo que tá errado, tá todo mundo dizendo que isso tá errado. E a pessoa, ela finca o pé, cara. Ela finca o pé e não tem medo de passar vergonha. E tem um ponto pior, porque essa pessoa não tá sozinha. Esse é o que me dá mais uns nervos dessa galera. Não adianta todo mundo na Assembleia da ONU dizer, cara, tá feio, tá errado. Não adianta. Porque esse pessoal vive nesse universo de teorias da conspiração deles e que todo mundo se apoia. Então ele sai dali e ele vai pros grupelhos dele lá, vai pros fóruns e lá a galera tá se apoiando e falando é isso mesmo. E é pra esse povo que ele vai dar ouvidos, sabe? Então ele vai continuar naquele universo paralelo dele ali, eles construíram essa redoma pra eles, ele vai pegar lá o seu fichário encapado com o adesivo do protocolo dos sábios de Sião, colocar embaixo do braço e ser feliz. Que cenário horroroso. Passar na vendinha, comprar a sua coquinha KS no saquinho plástico com pão doce de goiabada e vai sentar no parque e chorar. Pô, mas a parte da coca e do pão doce de goiabada até que eu curti, hein, cara. Não, ele vai pegar a coca pra poder tirar uma foto, inverter e falar, olha, a Coca-Cola ao contrário é sirvo demônio, e ficar compartilhando isso no grupo. Cara, agora você falou de não acreditar, né? E infelizmente nessa cerimônia raramente ficavam filmando os diplomatas que estavam ali, né? E geralmente ficava filmando, sei lá, o Paulo Guedes, a Michelle Bolsonaro, os outros ministros que estavam ali presentes. Aliás, eu não sei o que o Paulo Guedes estava fazendo ali, mas enfim. Mas eu gostaria de ver a cara dessas pessoas, porque por mais que no discurso tanto do For-Chanceler quanto do Bolsonaro eles tenham exaltado a turma e dito que eles agora estavam formados dentro dos princípios da verdade e que deveriam levar essa verdade para o mundo, eu não quero acreditar, pelo bem da minha sanidade mental também, né, que tenha saído dessa turma uma leva de discípulos do Olavo para repercutirem as ideias aí pelo mundo, cara. Cara, eu vou te dizer que eu brinquei na abertura, né? Falei do QAnon. Pode até esquecer o Olavo. O Olavo já ficou pra trás pra essa galera. Eles estão num nível de paranoia e de teoria da conspiração que é outro, sabe? A galera não sabe que é o QAnon que eles estão defendendo, que o For-Chanceler e mais a patotinha Bolsonaro tem trazido com peso pra cá, mas é você imaginar que existe um governo paralelo no mundo inteiro voltado quase que exclusivamente para poder alimentar uma rede de pedofilia. Tudo é em torno disso, assim, essa galera é muito pirada, cara. Pode achar até as coisas que o Olavo de Carvalho diz, os absurdos que ele diz, isso já foi ultrapassado. O pessoal tá numa profundidade de absurdo muito maior. E aí até a gente chegar e falar que essa teoria toda do QAnon também tem um pezinho ali no antissemitismo também, né? Aliás, vocês têm algum podcast para indicar para os ouvintes sobre esse tema? Cara, tem um que acabou de sair e é até divertido para ouvir, é bem instrutivo, conta desde a origem desse QAnon lá no 4chan e no 8chan, como que ganhou esse nome, de onde veio, como que isso foi, que se repercutiu no YouTube a partir de um canal específico e foi ganhando corpo, até o ponto de gerar atentados
internos nos Estados Unidos, e hoje o QAnon é considerado uma organização de terrorismo doméstico lá, que é um dos últimos episódios do Mundo Freak. Você vai agora, o Mundo Freak vai estar exclusivo no Spotify, né? Então vai ou no site do Mundo Freak mesmo, vai lá e escuta que tem um episódio bem completo do Mundo Freak sobre isso. Excelente, excelente. Mais algum comentário sobre o For Chanceler ou é só isso? Achei que ia ter mais piadas aqui hoje, né? Cara, a gente vai ficar calando de pária? Pra quê? A gente foi dar atenção pra isso. Até porque ele gosta de ser pária, né? Então não dá nem pra zoar muito sobre isso. Cara, nem vamos perder nosso tempo, meu. Depois das tretas da vacina, o que é o For Chanceler perto da treta da vacina? Então, aproveitando o gancho aí da arte, vamos seguir aqui agora com essa nova novela aí criada pelo Fungo Presidencial, né? Que diz respeito à vacina chinesa Coronavac, possui parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, né? Para quando for aprovada ser distribuída aqui e produzida pelo Butantan. Porque na semana passada a gente comentou, né, sobre o acordo que o Pazuello havia anunciado junto com Dória, de que ela seria uma vacina a ser distribuída aqui caso aprovada na fase 3 e posteriormente pela Anvisa. E aí o Bolsonaro foi lá e cancelou, dizendo que a vacina chinesa não teria vez aqui. Eu até fiz o adendo no episódio, porque isso foi depois da nossa gravação. Mas aí no decorrer da semana vieram algumas notícias ainda sobre toda essa treta, e a primeira foi no blog lá do Valdo Cruz, dizendo que o Bolsonaro sabia da negociação do Ministério para aquisição da vacina, mas por conta ali da pressão dos amalucados, dos seguidores dele, principalmente no Facebook, no Twitter, criticando essa ação, ele resolveu dar um passo atrás e desautorizar o Pazuello. Vocês acreditam nessa? Ah, cara, super acredito. Até fazer esse complemento aqui, e tá bem no gancho do que a gente comentou agora, porque um dos últimos tópicos da teoria da conspiração do QAnon é que a vacina para Covid, na verdade, o coronavírus, ele foi um intento chinês que tinha por intenção imediata matar o Trump, mas como não conseguiu matar o Trump, o segundo intento é, através da vacina para Covid-19, implantar chips nas pessoas para a gente ter controle através do 5G. O Trump, que é o Azor Ahai dessa nave louca aí, ele que é o grande guerreiro salvador, que luta contra todos os reptilianos nos porões da Casa Branca. Eles têm esse respaldo, digamos assim, dentro de uma própria ideologia marxista, e entra aqui uma aspas muito gigante, a gente está entrando na cabeça de gente maluca, mas na cabeça deles o comunismo e todo mundo igual transformaria as pessoas apenas em cascas iguais. Então eu acho que seria uma evolução dessa interpretação errônea de Marx, misturando daí a tecnologia do 5G com vacina, obviamente. E aí você percebe que eles são o exato contrário disso quando você olha a foto dos apoiadores do presidente, como todos eles estão muito diferentes, com seus óculos escuros e sua mão no volante do carro. Exatamente, cara. E aí, depois dessa situação, né, de que falaram que o Bolsonaro sabia, nesse mesmo dia ele foi visitar o Pazuello, que estava ou ainda está com Covid, mas no dia que o Bolsonaro foi visitar, ele estava com um exame positivo, obviamente os dois sem máscaras no vídeo, e o Bolsonaro simplesmente colocou o Pazuello para continuar lambendo as suas botas e fez ele de capacho, porque o Pazuello simplesmente se resumiu à desautorização que o Bolsonaro fez, né, falando o seguinte: senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Que papelão, mais um do Pazuello, né, cara? Eu acho que o papelão maior veio junto com esse vídeo, a declaração oficial que eles fizeram durante a tarde da quarta-feira passada, que foi com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, o cara putaço, com a cara fechada, falando grosso, só faltou dar o dedo no meio pra gente, assim, foi um negócio muito louco, dizendo que houve uma má interpretação na fala, que não houve compra, mas uma carta de intenções sem compromisso. E aí ele finalizou dizendo que qualquer vacina disponível que passasse pela Anvisa e pela pasta iria estar no programa de imunização, né, e finalizou com aquele papinho anti-vax super sutil, entre muitas aspas, que não vai ser obrigatória, né? Então já levantando mais uma desconfiança, né? O objetivo de tudo isso era limpar a imagem desse vídeo, porque esse vídeo saiu como uma puta saia justa. Porque, para começar, dentro da hierarquia militar, isso é muito esquisito, assim, é um capitão desautorizando um general. Pegou muito mal.
Outra, foi uma desautorização de uma mensagem enviada a 24 governadores. Tinha ali naquela reunião 24 governadores. E eles ali foram assegurados dessas doses da vacina no Brasil. A saia justa já estava feita ali. E essa história do povo não pode ser cobaia e os caramba que ele tá falando aí, podia ser cobaia na hidroxicloroquina, pode ser cobaia trabalhando em loja, amontoando em loja, porque tem que trabalhar. Isso pode ser cobaia, porque o desgraçado acredita numa imunidade de rebanho que não funciona. Hoje a gente teve mais e mais estudos comprovando que, na verdade, a imunidade de rebanho não vai funcionar, porque a nossa imunidade com a Covid-19 dura pouquíssimo tempo. E aí o cara vem me falar de que o povo não pode ser cobaia. Ah, meu filho, pra lá, né? Pra lá. Não, e ele ainda reforça nesse vídeo com o Pazuello, porque ele chega pro Pazuello e fala pra ele, conta aí como é que foi. Aí o Pazuello informa que num dia tava sentindo um pouquinho de cansaço, aí no outro começou a sentir alguns outros sintomas, um pouquinho de febre, aí quando ele começou a sentir um pouquinho de, sei lá, falta de ar, foi no hospital, diagnosticaram ele com Covid. Aí, cara, numa encenação bizarra, digna de novela da Record, o Bolsonaro fala, então, Pazuello, aí no dia seguinte o que você fez, né? Não, minto, ele fala antes assim, então, aí o médico receitou o que pra você? Aí, não, capitão, receitou cloroquina, azitromicina e o Anita. Ah, olha só, muito bem. E no dia seguinte, como é que você tava? Estava me sentindo muito melhor, capitão, não sei o quê. E no outro dia, como é que você tava? 0 bala, capitão. 0 bala, já tá tudo bem, tô 100%. Então, cara, é uma coisa assim, sem precedentes realmente na história do país, cara. E é foda que pra militares essa galera não entende nem como é que a hierarquia funciona, porque tipo, o cara vai ficar putinho porque um capitão deu ordem pro general, sendo que o capitão em questão é o comandante em chefe da porra das Forças Armadas, sabe? Ele já é visto tipo como civil, ele é militar só enquanto ele serve de interesse, né? Mas dentro da caserna lá, ele sempre foi visto como um palhaço, na verdade. Mas um palhaço útil e continua sendo. E aí quando ele resolve botar essas garrinhas de fora, a galera fica puta. E eu desejo a todos que não tenham a autoestima do Pazuello, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Na semana passada a gente estava comentando se poderia ser um lapso de bom senso ou a gente tá vendo mais uma queda de ministro. A gente estava até preparando a roupa nova, porque não pode repetir roupa, né? A queda do Mandetta foi uma, né? A queda do Taixa é outra, a queda do Pazuello vai ser outra, obviamente. A gente tem que estar ali para o evento de a cada 3 meses. Mas nos bastidores ele já tava assim um burburinho do Bolsonaro comentando que o Pazuello queria aparecer como Mandetta. Então, na verdade, a questão dele, o Dória é muito mais perigoso pro Bolsonaro do que os comunistas. Ele odeia muito mais o Dória do que os comunistas. Ele odeia muito mais o Dória do que a China, muito mais o Dória do que qualquer outra coisa. Então não é só pela vacina ser chinesa, é pela vacina ser do Dória. Sim, exatamente. E aí falando no Dória, né, no dia seguinte a toda essa confusão, a Anvisa autorizou a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, na verdade, a importação do imunizante, e aí esse pedido em caráter excepcional fica aí autorizado e entra naquele fluxo padrão, né, de ficar aguardando toda essa fase de testes e depois a aprovação da Anvisa, que pode muito bem ficar enrolando, né, vai saber o que vai acontecer, já que agora a Anvisa foi aparelhada, né, entraram 3 milicos lá indicados pelo Bolsonaro. E aí, em relação a essas 6 milhões de doses, primeiro falaram que o Bolsonaro tinha desautorizado a importação dessas doses, porque aí, teoricamente, viriam da China, mas as que seriam produzidas aqui, não. Só que, na verdade, ele cancelou tudo. E aí, depois também informaram que os principais, eu não sei dizer o nome exato, não sei se os principais componentes, não sei qual o nome técnico que se dá, da outra vacina que o Bolsonaro gosta de exaltar, que é a da Oxford, vem justamente da China, cara. Todos os insumos, gente. Isso, insumo, era isso que eu tava Todos os insumos, eles vêm da China. Então, quem tá nos ouvindo aí que vai bater de frente com aquela pessoa que fala, nossa, eu não vou tomar vacina chinesa, avisa pra pessoa que tudo que tá em volta dela veio da China. Exatamente. O ar que ela respira, a gente deve estar importando da China. Eu peço pra ela lhe entregar o seu celular e notebook, que com certeza veio da China. Eu tenho essa campanha que eu acho maravilhosa. Doe um iPhone para um esquerdista. Sim, um iPhone made in China. Você não quer ser espionado, né, pelo Partido Comunista Chinês, e já peçam
O iPhone 11 Pro Max, que vem 3 câmeras, é 3 vezes a chance de você ser espionado pelo Partido Comunista Chinês. Vou aderir essa campanha também, cara. Até porque você capitalistão, você capitalistã, você quer acabar com o comunismo? Quer acabar com o comunismo? Então é isso, cara. Pra acabar com o comunismo, você tem que doar iPhone pra comunista. Porque comunista de iPhone não vale, né? Então é isso. Se você doar, se cada comunista do país tiver um iPhone, pronto, a gente acabou com o comunismo. Só uma correção, as 3 câmeras é uma pra China, uma pra Coreia do Norte e uma pra Rússia. Ah, é verdade. Cara. É por isso que tá aumentando o número de câmeras nos celulares, que é pra aumentar o número de quem tá assistindo. Que maravilha, hein? E aí, falando no João Dória, ele tentou surfar a onda dessa aprovação da Anvisa, porque antes ele havia falado, né, que a Coronavac seria a vacina do Brasil, vence toda a população. Depois teve toda a treta, e aí quando a Anvisa autorizou a importação, ele também usou o mesmo discurso. E, pelo que eu pesquisei hoje, depois não teve mais nenhuma reverberação a respeito dessa situação. Então tá parada nesse ponto. O que é foda de toda essa crise da saúde é que se lá no começo alguém tivesse pego, sei lá, qualquer 10 centavos de boa notícia, sei lá, compramos 30 respiradores e mandasse o Bolsonaro avisar na internet, ele estava feliz. Poderiam ter conduzido ele pelo chamado assim da boa propaganda até para ele fazer coisa certa. Mas não, o ministro da Saúde ficou querendo aparecer, porque pode ver que o que ele fica puto é isso. É o ministro da Saúde que quer trabalhar e logo ganha, sei lá, 10 centavos de destaque porque fez 10 centavos de coisa certa. Não, é a mesma estratégia ele para ser garoto propaganda de tudo, sei lá, da máscara desde o começo. É a mesma estratégia que a gente usa com criança com mau comportamento em sala de aula, gente. Você fala, pega aquela criança lá que só tá fazendo bagunça, quer bater no coleguinha. Vem cá, Jair, vem cá, me ajuda aqui, Jair. Me ajuda a organizar os lápis aqui na mesa. Isso. Aí vai lá, fica lá o Jair, ao invés de fazer bagunça, vai organizar nada da mesa. Você pega na mãozinha e vem cá, isso aqui. Você tá sendo importante. Você tá ajudando. E aí, falando nisso, duas coisas. Primeiro, ele falou, né, numa entrevista, se não era mais fácil investir na cura do que na vacina. E aí vocês estavam falando de SUS e tudo mais, da saúde, né? Rolou, não sei se vocês viram agora de noite, a notícia de que ele assinou um decreto autorizando que seja estudada a forma de privatizar as unidades básicas de saúde no Brasil todo através do Ministério da Economia. Vocês chegaram a ver isso? Eu acho que é mais uma daquelas tentativas de Bolsonaro de esticar a corda em alguma situação e ver a repercussão. Se a repercussão for muito negativa, ele voltar atrás. Que eu acho que também foi a questão da vacina com o Pazuello. Eu acho que ele botou o Pazuello praticamente de boi de piranha mesmo. Assim, vai lá e fala isso aqui e vamos ver o que dá. E é a mesma coisa esse decreto. Ele quer praticamente privatizar as UBSs, que é a porta de entrada no SUS nos municípios. Isso no meio da maior pandemia do século. Também teve notícias essa semana do The Intercept, de um leitor que entrou com um processo pedindo o plano de economia e de saúde contra a Covid-19 do governo federal. Ele foi primeiro ludibriado pelo governo, enganado pelo governo, para no final do processo o governo admitir que não tinha um plano concreto. Então, eu acho que isso só vai de encontro direto com a política de Bolsonaro, que é política, sim, de morte, que é política, sim, de destruição. Não tem outro nome que possa se dar a esse tipo de política que o Bolsonaro faz. Não, e aí eu fico pensando, o Mandetta em casa deve estar assim, né? Porra, o Bolsonaro não me deu essa oportunidade de tentar privatizar as unidades básicas de saúde, né, cara? Vai entregar isso no colo do Pazuello, filha da mãe. E, cara, como é que sempre fala que esse governo ele se empenha em sempre fazer o pior, né? Ele é muito competente em sempre fazer o pior. Porque isso segue até a mesma lógica dele do não é melhor remediar do que prevenir. Que a UBS é onde você faz medicina preventiva. A UBS é o que mantém o SUS de pé, né? Se você não tiver UBS, o pessoal só vai chegar no hospital de média e alta complexidade quando já estiver morrendo. Então, quando você ataca primeiramente a UBS, é já chegar, tipo, pulando na jugular do negócio, assim, sabe? Já não basta o completo desmonte e sucateamento do Programa Saúde da Família que a gente teve ao longo dos últimos, 10 anos,
que era um programa premiado no mundo inteiro, que foi o que realmente causou impacto aí na diminuição da mortalidade infantil, por exemplo, no Brasil. E aí você acaba com isso, e aí agora você atacando diretamente a OBS é um jeito de matar o SUS direto, assim, porque você diminuindo ou dificultando o acesso ao OBS, você lota ainda mais, superlota ainda mais a rede de média e alta complexidade, que é muito, muito menor e tem muito, muito menos capacidade. Agora, eu queria ler um trecho aqui da resposta do Ministério da Economia sobre essa medida. Eu queria até a opinião do Rodrigo, que eu sei que ele gosta dessas notas assim pomposas, né? Vamos lá, abre aspas. O objetivo é permitir a construção de um arranjo institucional para a estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada voltada aos entes federados. Nesse sentido, o PPI trabalhará junto ao Ministério da Saúde e ao BNDES na definição de diretrizes para a elaboração deste tipo de projeto para, posteriormente, selecionar entes federados que demonstrem interesse nessas parcerias no setor de saúde. Fecha aspas. Rifa de policlínica. É resumo, cara. Voucher vem aí, né, cara? Voucher não, cara. A gente já tá acostumado a ver isso, assim, isso não é nenhuma novidade pra gente. Eu fico até pensando nos caminhos disso, porque essa história de governar por decreto, o governo tem tentado isso desde o início, né? E às vezes, em alguns casos, funciona, mas na prática, na grande maioria das vezes, esse governo por decreto não tem funcionado, as medidas provisórias elas têm vencido. O efeito disso, que a gente sempre comenta, é que depois que você institui algumas medidas e alguns decretos, na população isso fica como norma. Mas quando são alguns decretos e algumas medidas que elas necessitam de certa atividade burocrática, isso emperra, porque o governo é nitidamente incompetente. Mesmo que eles definam, olha só, agora a gente vai privatizar aqui tal, estatal, eles não conseguem, porque eles não têm equipe para fazer isso, eles simplesmente não conseguem. Então, na maioria das vezes me preocupa mais as medidas provisórias e os decretos que eles atingem comportamentos da população, e agora esses que eles necessitam de uma atividade administrativa, na maioria das vezes eles não vingam, eles não vão para frente, a não ser que sejam em algum ministério com uma capacidade de destruição muito mais efetiva, como tem acontecido com o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Então aqui eu acho que é muito provável que isso não vingue no governo Bolsonaro, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ficar guardado ali para outros governos, depois que a gente sair dessa bad trip, a gente for entrar em outra, isso não continuar a ser trabalhado. Esse decreto, ele me parece o balão de ensaio do Futurice, me lembra bastante, também veio todo cheio de coisa, falando em privatizar, faz isso, faz aquilo e morreu, né, cara? Não se fala mais disso, né? Não, é um caso muito parecido. Você precisava de uma certa dinâmica ali, alguém que conseguisse realmente fazer a coisa funcionar pro futuro se efetivar. Não aconteceu. Para mim isso pode ser bem parecido, inclusive porque a gente tem um ministro da saúde biônico, né? Vai ficar nessa. Sim, exatamente. Mais algum comentário a gente pode seguir, porque eu queria aproveitar o gancho aí do Rodrigo, já que ele citou o condenado. Posso seguir? Vai. Siga. Então vamos lá, porque eu também, assim como eu fiz no primeiro tópico, gostaria de saber de vocês o que vocês fariam se alguém chamasse em rede social, assim, em público, para seus mais de 440 mil seguidores, que você é um Maria Fofoca, já que saiu uma nota criticando você dentro do jornal o Globo. O que vocês fariam se isso acontecesse? Publicaria o meme do Leão Lobo, Leão Lobo. Eu ia pedir pra contar a nova. Pra começar, que eu não ia ter como negar, né? Ia ter que só... Pois é. Mas aconteceu uma semana comigo, fui cancelada por ser fofoqueira. Mas tudo bem. Você foi cancelada? Sério? Foi só um perfilzinho aí com 200 followers. Mas eu não posso negar, eu gosto de uma fofoca. Até por isso que eu gosto de política. Porque gostam de falar de Maria Fofoca, os caras, mas ninguém fala dos boi fofoca, né? Porque esse governo é virado numa fofoca. Virado. Não sei o que ele vai. E eles ficam se chamando de Maria Fofoca, mas todo mundo ali é fofoca. Você é jornalista, né? Eu tô aqui pela informação. Mas por que isso? Porque o condenado no Twitter, no dia 22, tuitou a seguinte mensagem, marcou lá a @ do ministro Luiz Ramos, botou assim: não estiquei a corda com ninguém, tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar, atuo da forma que entendo correto, chega dessa postura de #Maria Fofoca
e a imagem, né, o print da coluna da Bela Megali dizendo: Salles estica a corda com ala militar do governo e testa blindagem com Bolsonaro. E aí, logo na sequência, Rodrigo Maia, Alcolumbre e quem mais do Centrão podia falar foi em defesa ao Luiz Ramos, criticar abertamente o condenado, que no dia seguinte acabou tendo que recuar e falando que conversou lá com o ministro Luiz Ramos, apresentou suas escusas pelo excesso e colocou um ponto final nisso, e acho que por enquanto esse assunto morreu. Não estiquei a corda, quer ver o que é esticar a corda? Pera ainda. Não, o esticar a corda que o Salles entende é quando vem aqueles tratores, né, com aquela corda derrubando árvore na Amazônia. Ah, o correntão, verdade. O correntão, isso aí ele entende bem, cara. Eu gostei do tom da nota de repúdio do Rodrigo Maia. Eu gosto dos tons das notas de repúdio dele, porque é como se ele não tivesse poder pra fazer porra nenhuma, né? É. Como disse o Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, meu amor. Se você sabe que ele tá destruindo o meio ambiente do Brasil, por que você não faz nada? Você é presidente da Câmara dos Deputados, cara. Tá nas suas mãos. Você não é um tuiteiro que nem eu, que fico reclamando o dia inteiro. Você tem poder, cara. Não, e o que eu fico... Não, rapidinho, o que eu fico chateado com o Rodrigo Maia é que ele se indignou com a única coisa que, segundo ele, o Salles queria fazer direito, que era destruir o governo, cara. Ah, não, mas ele em nenhum momento ele falou que isso era negativo. Na nota dele, ele não dá nenhuma indicação de que isso era negativo. Ele só constatou o fato. É. Agora, a gente fica pensando, cara, que o poder ali do Salles em cima do Bolsonaro, da família Bolsonaro, é uma coisa absurda. Porque ele tá acima de todos os outros ministros. Se vocês perceberem, qualquer ministro que se sobressaia, que apareça demais, ele é fritado, ele é ceifado. Agora, o Salles não, o Salles pode. O Salles pode estar à frente, ele tá lá, ele aparece mais abraçado com o presidente do que os filhos do presidente. É uma relação íntima bizarra. É bom lembrar que o Salles ele é um tipo de mafioso muito perigoso. Então as pessoas ali elas devem ter um receio com o Salles, porque dependendo do que aconteceu, você pode, sei lá, acordar com uma cabeça de onça pintada na sua cama. Então as pessoas têm receio com ele, não é à toa, e não é à toa, ele é uma criatura que ele é uma criatura que ele tá no meio político há muito tempo fazendo o que ele quer, ele tem todo tipo de ligação escusa, então há de se ter sim receio do Salles, e novamente, ele é uma das piores criaturas que já pisou o solo desse planeta, e não é à toa que ele tem todo esse poder e tem essa ligação tão íntima ali com a família Bolsonaro. Pera aí que eu vou resolver essa situação agora. Você, nosso ouvinte que tem acesso direto ao presidente Bolsonaro, mostre só esse trecho agora. Bolsonaro, sabe de quem que o Ricardo Salles foi secretário? Do Alckmin. Sabe qual é o partido do Alckmin? PSDB. Sabe quem também tá no PSDB? O Dória. Será que encontramos a chave pra conseguir derrubar o Salles, cara? É uma boa tentativa. Ricardo Salles cai amanhã. Amanhã, depois que sair o episódio, no caso. Sim, é. Não, e o legal, cara, é que o Eduardo Bolsonaro referendou o tweet do Salles, botando: Força, ministro, o Brasil está contigo e apoiando o seu trabalho, cara. Que loucura, né? Ah, enfim. Vamos lá? Seguir aqui pro nosso último tópico, porque a nossa heroína voltou. Falar de meio ambiente. Isso, vamos falar de meio ambiente. Porque a nossa heroína, a Emma, que inclusive já foi homenageada em paródias passadas aqui do Midcast, atacou novamente, e dessa vez o Paulinho Guedes, que foi resolver dar uma volta ali na Granja do Torto, e a Emma deu uma bicada nele. E aí, a partir desse momento, o Paulo Guedes, ele acendeu uma luz assim em cima da cabeça dele, e ele finalmente se tocou que é preciso proteger os mais frágeis. Puta merda, os pobres, cara. Esqueci deles, cara. Caraca. O cara com 200 anos de idade, né? Ele descobriu, porra, a Emma me bicou e eu descobri que existem pobres. Que inferno, cara. Puta que pariu. Cara, que esse pra mim tá no top 10 viagens desse governo, assim, cara. O top 10 LSD desse governo é essa fala do Guedes. Cara, você tem... Vamos descrever isso, gente. Ele contou num evento, um grande evento pela democracia, com muitos outros nomes. Pela democracia, o nome do evento. Ele contou, ele falou isso com seriedade, ele contou que ele recebeu uma bicada de uma Emma e ele teve ele transcendeu, ele teve uma revelação que veio de outro universo que disse pra ele que é importante cuidar das pessoas mais frágeis. Ele contou isso com seriedade, sabe? Pra mim ele agora é o papai emo. Eu acho
que a gente tem que levantar a bandeira da intervenção emuxa com os emos e emas deste meu país. Uma equipe identificando mão de político elitista. Olha só que belo movimento seria, hein, cara? Maravilhoso. O que eu gosto ainda é na nota do Lauro Jardim, porque depois soltaram um vídeo e tal, mas na nota do Lauro Jardim ele bota assim, bronzeado e falando devagar. Cara, qual é o sentido de ter essa observação? Como assim você não pegou, cara? Bronzeado e falando devagar, entendeu? Bronzeado, falando devagar. Peraí que eu dou uma puxada aqui. Meu, cara, bronzeado, falando devagar ali, eu tava lá no meio do mato, bateu uma onda e tal, bicho, foi muito louco, assim, entendeu? Aí veio aquele animal majestoso, aquele pescoço alongado, assim, eu senti roçar a pena, veio aquele biquinho assim, bateu na minha mão, eu vou, uou, cara, bateu uma onda forte. Mas é isso, então, depois dessa encenação do Rodrigo, acho que não tem mais nada que comentar, né, cara? Encenação? Foi quase um jogral, cara. Seja lá o que for um jogral, eu nunca soube o que é, né? Eu sempre ouvia falar. Ai, cara. Mas, cara, quando ele fala assim, eu entendi logo que vi, porque ao avistar os filhotinhos, a Amy estava certa. Puta que pariu, cara. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Como é que é o nome do Paulo Guedes, ô Rodrigo? É o Papai Emo. Papai Emo. Ai, depois dessa descrição aí do Papai Emo, pra onde que a gente vai, Rodrigo? Cara, a gente vai pra pior parte desse programa, vamos pra parte que todo mundo acha chato. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, com atualização de notícias passadas. A gente comentou já em programas anteriores, né, sobre a aposentadoria do ministro Celso de Mello e a primeira indicação do Bolsonaro, que foi o Cássio Marques. Sem surpresa, a gente já imaginou que o Cássio Marques ele seria aprovado de cara pelo Senado, e foi o que aconteceu nessa última quarta-feira, dia 21, por 57 votos a 10. O desembargador federal Cássio Marques ele foi aprovado na sabatina para assumir aí a vaga do ex-ministro Celso de Mello. A gente tem o primeiro ministro indicado pelo governo Bolsonaro, e que apesar do que a gente esperava, ele não é tão conservador quanto a gente imaginaria, né? Ou pelo menos não é o ministro terrivelmente evangélico que ele foi tanto cantado em outras declarações do presidente. Eu chamaria atenção para um momento específico nessa sabatina dele, que ele realmente, o Cássio não é o conservador que a gente imaginaria que teria. Mas mesmo assim, ele é um indicado do Bolsonaro. E mesmo sendo um indicado do Bolsonaro, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, fez uma performance ao entregar um boneco de um feto, representando um feto de 11 semanas, para o Cássio Marques se sensibilizar com a questão do aborto. O Cássio, na ocasião, se disse contrário ao aborto, né? Então, também tem essa situação que a gente precisa ficar de olho. Por mais que ele não seja o maior dos conservadores que a gente esperava, é aquela coisa, né? A gente sempre tem que ficar vigiando os direitos, poucos direitos que a minoria vai conquistando ao longo do tempo. Sabe que eu fico pensando no histórico dos ministros, e aqui no Brasil tem uma coisa curiosa, né? Diferente de países como os Estados Unidos, em que um ministro conservador ou liberal, ele assume uma cadeira no Tribunal Federal e ele mantém rigidamente aquelas pautas políticas que ele tinha, aqui no Brasil a gente tem um efeito muito estranho, que não é incomum que ministros que tinham posições até rígidas antes de entrar para o STF, eles mudem ligeiramente de postura e comecem a tomar outras atitudes. Dá para lembrar no Toffoli, por exemplo. O Toffoli foi indicação do PT. Então a gente imaginava, nossa, o PT indicou o Toffoli e deu no que deu, né? Ou mesmo o Alexandre de Moraes, por exemplo, que quando ele foi indicado, todo mundo pensou, putz, indicaram o advogado do PCC, olha que indicação estranha, tem tese de doutorado plagiada, quem é essa figura, não tem competência para estar ali. E ele foi passando e aparentemente não cometeu nenhuma grande gafe depois disso, apesar de ter cometido algumas, ter extrapolado em alguns momentos os papéis dele, mas ele não foi o total desastre que a gente imaginaria. Então, não cometeu nenhuma grande gafe, apenas algumas. Apenas algumas, assim, porque a gente imaginava que o Alexandre de Moraes faria, sabe, que ele ia ser um vexame no STF, ele não foi o total vexame que a gente imaginou.
Ele até tem algumas falas coerentes, vez ou outra. Então a gente fica com aquela esperança de que, de repente, a entrada pro STF, ela dê aquela amenizada ali também no Cássio Marques em algumas questões, e ele não tente transformar o STF numa filial da Opus Dei. Então, até que eu ia perguntar pra vocês acham que existe um limite nessa gratidão que o Cássio Marques, entre aspas, tem pelo Bolsonaro por ter indicado ele ao STF? Vocês acham que, sei lá, na primeira ou segunda pauta aí que interessar o Bolsonaro, ele vai tentar defender os interesses do Bolsonaro, mas depois o cara acaba entrando no corporativismo ali, padrão do STF, que vários outros ministros também, como você mesmo comentou, Rodrigo, entraram? Vocês acham que, no fim, acaba realmente o cara incorporando isso? Cara, eu acho que ele não tem gratidão nenhuma, o Bolsonaro. Acho que não tem gratidão nenhuma. E tem uma razão pros ministros... Ele nem queria essa porra, mano. Ele foi lá pedir outra coisa. Cara, o cara foi pedir, sei lá, pra baixar o preço do arroz e ele terminou no STF. Agora, tem uma coisa que a pessoa é alçada a ministro do STF e ele sabe que ele vai ficar ali por muito tempo, a não ser que um avião caia. Então ele sabe, o governo vai passar esse governo, vai passar o próximo, e daqui a pouco a gente vai ter um novo governo Sarney e eu vou estar aqui. Sim, então realmente assim, não tem porquê o cara ficar alinhado, né? O próprio Bolsonaro, vocês acham que ele se auto-engana achando que quando indicar um terrivelmente evangélico ou esses caras que ele fala que tem que tomar tubaína com ele é sinônimo de que os caras vão favorecer ele de alguma forma? Eu não sei, eu fico pensando que ele disse que ia indicar um terrivelmente evangélico e a gente imaginou que ia vir uma indicação super radical, só que a gente ainda tá lidando com política real em alguns aspectos. Dependendo do nome que o Bolsonaro indicasse, não seria aprovado. Ele tinha esse risco de não ser aprovado. Tu acha, cara? Eu não tenho... Dependendo do nome que ele indicasse, não passaria nessa batina, tipo não seria aprovado. Se fosse o Moro? O Moro eu acho que entraria. E o Bretas? O que não é... O Bretas eu acho que não. É mesmo, cara? Mas acho que não. A gente tem esse risco de que alguns não fossem indicados. E, na verdade, esse é um risco virtual. Porque na prática, nas conversas, no entorno, você sabe, eu vou indicar esse aqui porque esse aqui certamente vai ser aprovado. Sim. Então você já diminuiu isso. Você não vai indicar alguém que tenha chance de não passar nessa sabatina do Senado. Você conversa com os senadores antes. Você conversa com as lideranças dos partidos antes e você fala, isso aqui é razoável, isso aqui vai passar, isso aqui não vai passar. Esse tipo de articulação, ela acontece ali nos bastidores. É para isso que as pessoas estão lá em Brasília, sabe? Elas conversam, elas fazem essas articulações, os líderes de partido, os líderes de bancadas fazem essas articulações e indicam, olha, esse caminho aqui não, isso aqui não vai, não é isso aqui que a gente quer, isso aqui não dá acordo, isso aqui não vai dar caminho. E aí você vai moldando as decisões aqui e ali, que é aquela velha história que a gente já comentou. O Bolsonaro, ele entra para Brasília e ele vai vir com aquele discurso de que eu não vou fazer diálogo, eu não vou conversar, mas isso não existe lá. Porque a base dessa política, a base do funcionamento de Brasília é essa articulação, pro bem ou pro mal. Então, ou a pessoa não faz nada lá, ou ela conversa e articula. E isso teve que ser feito. E esses nomes, eles vão para indicação, eles vão para sabatina nesse sentido. Então, se ele indicasse realmente um nome muito amalucado, muito fora isso já significaria que ele não conseguiu dialogar com as bases, significaria que ele não conseguiu dialogar com as bancadas, com as lideranças, e os partidos já estariam com os dois pés atrás, com a certeza de que isso aqui não passa porque ele não entregou o que a gente queria. Vídeo jantar na casa do Toffoli, né, cara? Também foi pra esse acerto aí, né? Fechou os comentários nisso? Mais algum? Tô de boa. Tá de boa porque a gente tá falando aqui de radicalismo e tem mais uma atualização de notícia passada. Em um episódio deve fazer um mês aí já, a gente conversou sobre a então considerada infiltração de neonazistas no PDT. A gente teve algumas denúncias, o PDT chegou a se manifestar, porque foram apontados alguns nomes dentro do PDT, inclusive como candidatos, que estão ligados ao movimento neonazista, estão ligados à quarta teoria política, estão ligados à nova resistência e outros movimentos desse tipo, e a gente teve uma continuação com isso, com a exposição do candidato André Bicho Souto. Na época, a liderança do PDT pediu o afastamento do André Bicho Souto, mas deixou por baixo. Essa bola ela não foi tão cantada, deu uma minimizada ali, muita gente defendeu, muita gente, inclusive do espectro de influências de esquerda, minimizaram e falaram, opa, não é isso tudo não, vocês estão ligando qualquer coisa a neonazismo, isso aí não é neonazismo não. E essas mesmas pessoas... Ele não é tão nazista assim. Ele é até nazista, mas ele é um nazista amigo do amigo meu, então não dá pra ser tão nazista assim, né? Eu não vi ele matar nenhum judeu. Né? Então passou por baixo. Só que
Agora essas mesmas pessoas tiveram que voltar atrás e falar, opa, é neonazista mesmo. Porque veio esse candidato, o André Bicho Solto, publicar no Twitter dele, ainda tô aberto aqui, ainda tá lá a postagem. Ele disse que ele tá tirando a hora do almoço para dar uma estudada, e ele coloca uma foto de um livro com palavras, um livro escrito, deve ter alguma coisa ali dentro, com a capa dos protocolos dos sábios de Sião, e eu tô falando isso rindo, porque essa é uma das maiores lorotas já inventadas para a história. Você inventa esses documentos chamados de protocolos dos sábios de Sião, que embasa muito de perseguição dos nazistas no início do século XX, e é esse tipo de coisa que ele está estudando. Então ele está estudando histórias falsas que embasam um pensamento neonazista e nazista. É isso Inclusive, que ele tá fazendo. aquela edição, ela é daquelas edições dupla face. Do outro lado tem o Decálogo de Lenin. Porra, cara, é esse nível de coisa, é esse nível que a gente chegou. E é claro, o pessoal foi cobrado da liderança do PDT, né? O Carlos Lupe, que ele é presidente nacional do PDT, ele informou, olha, a gente pediu o afastamento dessa criatura, a gente pediu para que a candidatura seja impugnada, mas ele entrou com recurso e por enquanto está mantido. Mas outras lideranças do PDT também falaram, olha, a gente não tem nada a ver com esse cara. Agora, fica aquela dúvida e as pessoas se perguntam sobre isso. Não é muito difícil você identificar que essa galera, e não é só esse sujeito, não é muito difícil você indicar que você perceber que são neonazistas. E fica a dúvida até que ponto essa infiltração, qual a profundidade dessa infiltração de neonazistas no PDT. O PDT virou qualquer coisa, né? Você pega os candidatos do PDT Brasil afora e você percebe que o PDT virou qualquer coisa. E nesse qualquer coisa a gente tem neonazistas dando curso, dando formação. Até que ponto isso foi? Será que tem já alguma grande liderança do PDT que se tornou afeito à quarta teoria política, que se tornou afeito a esse tipo de pensamento conspiracionista e neonazista? Eu me arriscaria a dizer que é muito provável que tenha e que essa galera continue segura lá porque já tem costas quentes. Então, isso significa que o PDT está num buraco muito profundo, cara. E está realmente muito ferrado com o partido. E eu falo isso para todo mundo que tem simpatia pelo PDT, que é afiliado ao PDT, para prestar atenção. Porque você pode ser filiado ao PDT ou defender o partido, defender candidatos do partido e não tá ligado nisso que está acontecendo ali nos núcleos do PDT. Fique ligado, gente, porque você se filia a um partido, você começa a defender as ideias de um partido e em algum tempo, em alguns anos, aquele partido se transforma. Ele pode virar outra coisa. Então, será que aquele ainda é o melhor lugar para você? Será que você ainda pode se sentir seguro ali? Porque são esses os termos. O PDT, ele tem, não mas várias figuras ali dentro que têm ligação com esses movimentos neonazistas. E isso continua, isso está presente lá. O PDT ainda não demonstrou que está fazendo uma grande movimentação para extirpar esses neonazistas dos seus quadros. Se eles continuam lá, a militância do PDT tem que repensar qual é a sua postura com relação ao partido. Só um parênteses, os protocolos dos sábios de Sião, para quem não sabe, é um texto antissemita, ele foi um dos textos que inspirou o nazismo, e é aqui que começa toda aquela história falsa de que judeus e maçons dominam o mundo. Não, já que a gente está falando aqui de nazistas, neonazistas, dentro da política brasileira, a gente precisa comentar aqui também de mais um governador afastado e das consequências do afastamento do governador de Santa Catarina. Então eu vou puxar agora a nossa correspondente lá do sul do país, aquele antro de nazista. Advé, o que você tem de novo pra gente aí? Sempre eu, né? Porque ainda eu já tive 2 professores neonazistas quando estudei em Santa Catarina. Um é famoso e o outro morreu, graças a Deus. Mas vamos lá. O governador de Santa Catarina e a vice-governadora, Daniela Renner, eu não sei falar o nome dela porque é alemão, gente. Isso aí pra mim tanto faz, né? Daniela blá blá blá. Eles estavam sofrendo processo de impeachment por possíveis compras irregulares de respiradores durante a pandemia. Ele caiu e ela assume como a primeira mulher a governar Santa Catarina. Representatividade? Só se a Margaret Thatcher também pode entrar nessa categoria de representatividade. Mas, enfim, ela se safou porque ela é extremamente bolsonarista. Ela é do PSL, era do PSL, se desfiliou junto com o Bolsonaro e tem feito articulação para a criação da Aliança pelo Brasil em Santa Catarina. E a expectativa é que ela revogue todos os decretos do Carlos Moisés na questão da pandemia, né? Mas o que ela encaixa na questão neonazi? O pai dela é um professor de história negacionista do Holocausto, abertamente negacionista do Holocausto judeu.
E ao ser perguntada, todas as vezes que ela é perguntada sobre as ideologias do pai dela e se encaixam com a dela, ela dá aquela sabonetada bonita, assim. Respeito à liberdade, os direitos das pessoas e as suas opiniões, e não posso ser julgada pelas opiniões de terceiros. Mas essa é a governadora interina de Santa Catarina, a Daniela, do oeste de Santa Catarina, advogada, produtora rural, ex-policial militar, já fez parte do movimento nas ruas com a Carla Zambelli lá em 2015. Então ela é muito conhecida nesse meio radical bolsonarista. E o Carlos Moisés é mais um, né, que surfou na onda do Bolsonaro em 2018 e se fudeu, né? Igual o Witzel aqui no Rio. Na primeira oportunidade derrubaram o cara, né? Porque não tem base de apoio, não tem nada, né? Só mais um fanfarrão que conseguiu chegar ao posto de governador, então agora toma, né? Não conseguiu ser mais radical do que a vice, lembra que a vice é sem partido, né? Então, ela realmente é próxima do Bolsonaro, assim, ela conseguiu fazer o tipo de jogo dele. Exatamente, os dois nunca tinham tido cargos públicos, então eles jogados, foi uma eleição, inclusive ela foi a terceira escolhida a ser vice. As outras duas primeiras não aceitaram. Então, porque achavam que não ia ter muito alcance por ser um partido pequeno. Então acabou que foi uma grande surpresa, e agora essa surpresa muito provavelmente vai custar caro, vai custar muito aos meus amigos de Santa Catarina, eu lamento muito, né? Votem melhor na próxima, talvez melhore para vocês aí. Foi mais negócio para governadores que se elegeram como oposição ao Bolsonaro, né? Sim. Tá tendo menos chance de sofrer impedimento. Verdade. Cara, mas a gente tá aqui de quase em vários blocos, né? Falando de figuras deprimentes. Vamos voltar aqui ao nosso desprezível sinistro do meio ambiente, porque a gente vai falar um pouco da situação do IBAMA. O IBAMA nessa... Quase marcha fúnebre, né, cara? Assim, o IBAMA, acho que o IBAMA já apareceu em algum momento marcha fúnebre aqui, se eu não me engano. A gente já declarou. Então tá chegando perto. Não, enquanto houver o perfil fiscal do IBAMA, a gente não vai fazer isso, cara. É a resistência ali. Não vai sobrar, do IBAMA mesmo vai sobrar o perfil do fiscal do IBAMA, Sim. Do jeito que tá. Nessa última quarta-feira, o IBAMA ele determinou a suspensão dos trabalhos dos brigadistas em todo o país, alegando falta de recurso. Então não tem dinheiro para pagar os brigadistas, isso o IBAMA declarou que está com uma dívida já de 19 milhões, não consegue pagar as contas e pediu a retirada dos brigadistas de todos os trabalhos país afora. E depois, nessa última sexta-feira, no dia 23, voltou atrás e teve liberação de uma verba de 8 milhões para poder fazer o pagamento e retomou as atividades, porque isso também virou uma notícia imediata, né? E isso considerando que o orçamento do IBAMA ele não foi posto em prática, ele não foi executado em grande medida. Você tem uma execução muito baixa do orçamento do IBAMA porque o Salles travou tudo. Então, basicamente isso, o Salles dava diversas desculpas de que o dinheiro não pode ser liberado e o IBAMA foi ficando sem verba até ter que começar a fazer dívidas e não conseguir efetivar os trabalhos dos brigadistas. Isso na situação em que a gente já descreveu nesses últimos programas aqui, de boa parte dos biomas no Brasil afora eles estarem queimando à torta e à direito. E olha que tinha 200 e poucos brigadistas, né? Imagina se fosse uma força do tamanho que a tarefa requereria. Imagina se fosse do tamanho, por exemplo, das Forças Armadas, né, cara? Esse peso aí. Aí teria dinheiro, né? Exatamente. Mas, tipo, eu lembro que em agosto já tinha rolado, acho que isso, né? Foi em agosto, né? Que foi também um anúncio de suspensão, depois ele voltou atrás, até o Mourão entrou na jogada, né? E aí, nessa situação agora, de novo, o Salles, eu acho que joga pra plateia fazendo essa ação, e dessa vez o Mourão não se pronunciou, né? Eu achei curioso isso. E eu fico pensando se esse tipo de ação não é jogo de cartas marcadas dentro do próprio governo, porque não faz o menor sentido. O Salles, que é o ministro que mais gosta de destruir, para a operação do IBAMA, jogando pro público, né, falando, tô sem dinheiro aqui, não tenho mais como fazer nada, e aí logo em seguida o ministro da Economia vai e libera os recursos. Me parece que essa jogada foi justamente só para tentar queimar o Luiz Eduardo Ramos naquele tweet lá do Maria Fofoca que a gente citou antes, né? Parece que foi uma jogada de bastidores, porque a real é que o Salles está pouco se importando se o IBAMA está funcionando ou não. Essa paralisação ela veio de dentro do IBAMA.
Direto do IBAMA. Isso aí não foi o Ricardo Salles que mandou paralisar, né? Isso veio de dentro, porque se dependesse do Ricardo Salles, vai se fudendo aí. Ele não tá se ligando. O que aconteceu, até pra gente falar em números aqui, né? A gente tem um bloqueio de verba do IBAMA. E foi bloqueado pela Secretaria de Orçamento Federal. E isso em agosto. Vocês vão se lembrar que em agosto a gente teve a paralisação das operações de combate ao desmatamento ilegal, das queimadas na Amazônia Legal e do Pantanal. Isso em agosto. Depois veio o período de grandes queimadas que a gente tem acompanhado na mídia aí no último mês e meio. E aí, a partir disso, ficou nítido que a gente tinha esse bloqueio de mais de 20 milhões para o IBAMA e quase 40 milhões para o ICMBio. Esses recursos, eles posteriormente seriam desbloqueados. Mas o recurso ser desbloqueado não significa que ele foi executado. Para que o recurso seja executado, você precisa de uma boa administração. E quando essa administração está toda, além de sucateada, o pouco que sobrou está aparelhado, você não consegue fazer com que esse dinheiro chegue onde ele tem que chegar. Ele fica paralisado, ele está lá parado, desbloqueou, mas ele continua a não ser utilizado. E enquanto isso, o IBAMA continua a acumular dívidas. A gente teve até deslocamento de dinheiro de outras pastas para o IBAMA, sendo que esse dinheiro estava ali e ele poderia ser utilizado. Foi só assim que a gente conseguiu agora liberar as atividades de novo com essas parcelas. Uma primeira parcela de 8 milhões para poder, pelo menos, ter um respiro. Só fazendo uma correção aqui, eu disse que o Mourão não se pronunciou, mas na própria reportagem aqui que está na nossa pauta, mostra que ele tinha informado que o governo desbloquear os recursos, né? Que eu realmente não tinha visto isso. Mas o que você falou, Rodrigo, de que veio do IBAMA, mas ok, veio do IBAMA, mas o Salles não estava sabendo, por isso que eu comentei, entendeu? Parece que foi uma jogada para deixar a bomba estourar mesmo, para tentar queimar o Luiz Eduardo Ramos, por algum motivo que aí nunca saberemos. Não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. Essa é a conclusão, assim. Mas quer saber uma coisa que não faz sentido também? Olha de quem que a gente tá falando. A gente tá falando da pessoa responsável por destruir boa parte do país. E essa pessoa responsável pela destruição, ele tá fazendo um trabalho tão efetivo, ele está cumprindo tão bem os objetivos do governo, que ele foi premiado com a Gran Cruz da Ordem de Rio Branco por serviços como ministro. Eu acho que tá certo, cara. Me mostra um ministro que tá trabalhando mais que ele. Resultado, cara, eu quero ver aqui, ó. É gráfico que não é comprado no Stock Images, mostrando aí o resultado dele. Já viu quanto que o desmatamento cresceu? É recorde, cara. Tem mais é que premiar mesmo essa porra. E aí, não só o Ricardo Salles foi condecorado, mas o ministro da Educação também, cara. Tipo, o que o ministro da Educação atual fez pra ser condecorado com a medalha, cara? E aí, outras figuras também. Acho que o próprio Luiz Eduardo Ramos foi condecorado, bando de milico. Mas, cara, o ministro da Educação é outro que eu não entendi ali. Ele foi condecorado por quê? E aí o evento todo, por si só, é uma coisa, assim, deprimente, cara. O Bolsonaro não sabia colocar a faixa que ele mesmo ganhou lá. Uma coisa horrorosa, cara. A faixa saiu correndo pedindo socorro. Foi apavorante. Exatamente. Pô, o ministro da Educação tá no cargo aí, o quê? 2 meses, ainda não deu um escândalo? Você acha que isso não é motivo de prêmio? Porra, cara. E não fez nada pela educação, né, efetivamente, então realmente tá de acordo com o governo, né, cara, verdade. Pronto, olha aí. Merecidíssimo a medalha do meu chefinho. Sim. Mas não é só de medalha que tá vivendo condenado, né, Rodrigo? Cara, não, porque assim, make Mamata great again, cara. Isso aqui a gente tá num outro nível. Se você pensa que o Salles ele tem todo tipo de ligação, ele não tá parado, sabe? Ele é um homem de trabalho. Então, se já não bastasse ele atuar como ministro do meio ambiente, agora ele também se tornou conselheiro da GRU Airport e da Inframérica, que são 2 empresas ali ligadas à Infraero. Ele vai ser conselheiro, detalhe, ele vai ganhar para ser conselheiro. Os valores eles não foram declarados, o que é uma coisa que é completamente sem sentido. Por que o ministro do meio ambiente ele vai se tornar conselheiro de 2 empresas concessionárias de serviço público que administram aeroportos internacionais? Porque ele precisa ganhar mais. Paulo Guedes falou, quem trabalha bem, se o setor público quer alguém que trabalhe bem, tem que pagar bem. Quem quer rir, tem que fazer rir, Aspira. Não, e ele entrou no lugar, eu não lembro agora o nome dos caras, mas que quando eu vi na notícia, eram, sei lá, pessoas que são da área, né? São relacionadas à aviação civil e tudo mais. E aí essas pessoas foram substituídas pelo Ricardo Salles. O Glasman, né, que era um que pediu demissão, ele foi diretor de políticas regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil de 2011 a 2019.
Olha aí, ó. É membro da comissão de especialistas para revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica. E agora temos o Ricardo Salles. Temos o Ricardo Salles, o cara que falsifica mapa ambiental para poder facilitar a mineração ilegal. Já sei, cara, já sei por que ele tá nesse conselho. É porque quando a aviação voltar a ter um ritmo aí padrão, ele vai passar a utilizar, né, os voos comerciais que saem desses aeroportos para produzir novos mapas falsificados, cara, lá do alto, bonitinho, uma resolução melhor e tal. Ou ele vai impedir que os aviões eles passem por cima de áreas desmatadas, né? Porque a gente não pode fazer uma imagem ruim do país. São voos internacionais. Ele vai ali, né, ser conselheiro sobre voos internacionais. Então ele vai impedir que as pessoas elas vejam o lado ruim do Brasil, porque isso é fazer o trabalho de qualidade. Pra que a gente vai ficar divulgando o lado ruim do Brasil? Mas se você for pensar bem, cara, aviação é o quê? Transporte. Aí ele entende o quê? Ele consegue levar a fumaça do Pantanal pro Rio Grande do Sul. Você vai dizer que ele não entende de logística? Eu acho que ele entende mais que o Pazuello. Caralho. Isso, cansou de notícia ruim, vamos de notícia boa, né? Vamos tentar finalizar aqui com uma notícia boa, porque os nossos irmãos aqui do Chile, eles, enfim, aprovaram um plebiscito histórico a escrita de uma nova Constituição. Esse plebiscito, ele teve como resultado ali 78% dos chilenos, eles decidiram trocar a Constituição que ela vem lá da ditadura Pinochet. Detalhe importante é que o plebiscito ele só recebeu votos contra, votos para que não se escreva uma nova Constituição, em 3 comunas, né? 3 estados, 3 províncias, que são as mais ricas. Então, o restante, toda a população chilena que se ferra desde que a experiência neoliberal ela foi colocada em prática no Chile, eles decidiram que, olha, a gente deveria realmente sepultar essa última herança institucional da ditadura e repensar a nossa Constituição. Isso ainda tem um longo caminho pela frente, porque agora você precisa determinar quem serão os especialistas, né, os constituintes que eles vão escrever essa nova Constituição. A expectativa é que seja uma Constituição que ela tenha um resguardo para questões sociais, que é uma coisa que a atual Constituição do Chile ela deixa muito a dever, mas ainda não é uma batalha totalmente ganha. Isso é uma primeira vitória que ela vem depois de muita luta, de muita gente acompanha de modo mais evidente os protestos no Chile desde o ano passado, mas essa é uma luta que ela vem de muito tempo, precisa de muita organização, muita articulação, e agora a gente teve aí uma primeira vitória, o que surtiu um efeito curioso, porque é uma notícia positiva, né? A gente vai ter o abandono de uma Constituição feita na ditadura Pinochet, no Chile, e aqui no Brasil a gente teve algumas pessoas que elas decidiram tentar seguir esse exemplo num caminho completamente errado, que é falar, opa, a gente precisa aqui de uma nova Constituição no Brasil também, vamos lá desfazer a nossa Constituição de 88 e instituir uma nova Constituinte agora com o Congresso que a gente tem. Cara. Não, gente de esquerda falando isso, e aí um dos líderes do governo parece que comentou essa semana que a proposta, vamos dizer assim, foi bem aceita pelos seus pares. Olha isso, cara. Olha o ovo da serpente que estão querendo chocar, meu Deus do céu. A única coisa que eu peço a nossos irmãos chilenos é que não joguem a Constituição em um lixo próximo ao brasileiro, porque vai que os brasileiros sejam o Bolsonaro e eles barrem nela e queiram trazer pra cá. Queima a Constituição de vocês, pelo amor de Deus. Perfeito, Adi. Essa movimentação de uma nova Constituinte no Brasil, ela é uma leitura completamente errada do momento histórico em que o Chile se encontra e do momento histórico em que o Brasil se encontra. O Chile, ele tem a mesma ditadura o Chile tem a mesma Constituição desde a época da ditadura. Esse é o último capítulo, é o capítulo final da ditadura chilena. Foi necessário muito tempo para se realmente tirar o Pinochet da cena política e para, enfim, se termos uma constituinte. O Brasil teve uma situação inversa. Nós já tivemos a Constituinte em 88 e nós não temos mais resquícios de ditadura na teoria. Nós precisamos fazer valer a Constituição de 1988. Nós não precisamos fazer uma nova. Ela é perfeita em si própria. Ela não é perfeita, mas ela é boa em si. Ela precisa só ser posta em prática. E eu queria botar umas curiosidades
dessa constituinte, que vai ser a primeira constituição no mundo com paridade de gênero, ou seja, 50% de mulheres, 50% de homens. Nenhum deles vai ser velho na política, tipo, é toda uma galera totalmente nova, membros novos que vão ser eleitos. Vai ter cota para indígena, que era uma reivindicação antiga e que veio muito forte nessas manifestações desse último ano, mas ainda não se tem o número que vai ser reservado para indígenas. Maravilha, Adi. Não, e aí eu espero, né, que esse, vamos dizer assim, movimento que aconteceu no Chile, eu vi algumas pessoas comentando que poderia ser uma porta de entrada para a galera de extrema direita lá tentar se posicionar como sendo uma alternativa, né, nesse processo. Consigam colocar, sei lá, muitas cadeiras nessa nova constituinte e tudo mais. Mas eu não acredito nisso e torço para que as análises que as pessoas têm feito sobre esse movimento que está ocorrendo, né, nos países vizinhos, né, a gente já viu aí na Bolívia, na própria Argentina ano passado, vá ganhando força e vai se reverberando para em 2022 a gente ter um cenário não tão tenebroso como o atual, né? Tu não te esquece que o For-Chanceler se orgulha em ser um pária. É porque a gente tá, na verdade, meio que na rebordosa desse processo, né? Que a gente teve o fim da ditadura, aí teve todo aquele processo, aí entrou um governo neoliberal que foi vencido por um governo progressista. Então, tecnicamente, o pessoal tá chegando, o Chile tá chegando agora onde a gente estava em 2002, por aí, né, num processo de conquista de direitos sociais ou algo assim. Então, ao mesmo tempo, a Bolívia já tá um pouco depois da gente nesse mesmo processo. Então, e é muito complicado de comparar o Brasil com o resto da América Latina nessas questões, porque a gente é muito grande, tem a nossa cultura mesmo nunca chegou a se firmar, a gente não se reconhece enquanto país, né, da mesma forma que alguns dos outros países aqui da América Latina. É um parada difícil de se traçar, na minha opinião. É verdade, concordo com você nesse ponto, Diego. Acho que é mais o meu otimismo mesmo, querendo aflorar aqui em relação à nossa perspectiva de futuro. Não, mas tem que ter mesmo. Aquele vídeo lá que você mandou, porra, eu quase chorei, velho. Várias vezes já vi aquele vídeo em loop pra ver se dava uma animada. Pode crer. Aliás, acho que é uma boa a gente botar como música de encerramento aqui, né, cara? Pô, com certeza. Então, ouvinte, você que desliga na hora do momento vira casacas, aguarde aí pra música de encerramento pra se emocionar junto aí. E aí, mais algum comentário? Fechamos por aqui. Fechou. Titi, lelele, tô feliz. Então vamos lá. Já que estamos terminando com esse clima mais ou menos otimista, vamos para o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de 1,5 metro. Deixa eu começar aqui, então, mandando um salve para o Marcos Santos, o @MCS2246, que disse que as paródias do Midcast são patrimônio da cultura nacional. E teve ouvinte também pedindo o Mid-Grammy, né, Rodrigo? Lá no Twitter. Não, a cultura nacional tá mal, cara. A gente já falou isso aqui, a cultura nacional, ela realmente tá em decadência, e esse é um sinal dessa decadência. Porra, Mário Frias, a gente tá tendo que salvar a cultura aqui, velho. Ajuda a gente aí, porra. Olha o nível que chegamos, né? Um salve também para o queridíssimo Adrian Lemos, que me mandou uma mensagem aí, já que ele tá sem rede social. Então, um salve para o Adrian. E também fica aqui um salve para a Luíse Quitéria, de Patrocínio, Minas Gerais, que disse ser uma ouvinte quase assídua do Midcast e falou que foi um dos primeiros podcasts que ela escutou. E aí aproveitou para pedir um beijo coletivo. Vamos lá no 3, 2, 1... Isso aí, ó, coronga digital sendo passado aqui nessa suruba de saliva. Vou seguir aqui, eu vou mandar um salve pra Pamela Mello. E ela mandou também um beijo pro maridão dela, o Danilo FM, que é ouvinte assíduo do Midcast, o Midcast, um podcast família. A Lelê Riso, que aqui é minha vizinha também. Minha vizinha, ela pediu um salve pra ela e indicou o podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que é um podcast que conta a história do feminicídio da Ângela Diniz, que ela é de 1976,
Então fica aí a indicação, realmente é um trabalho primoroso, vale muito a pena ouvir. A presidenta autoproclamada do Vale, ela quer agradecer a todos nós por possibilitar a rir da desgraça desse desgoverno, tornando a semana dela minimamente suportável, e aí uma ênfase no minimamente, entendo perfeitamente o que você quer dizer. Além disso, ela mandou beijos molhadinhos pra gente aqui. O queridíssimo Denis Almeida pediu um salve para ele, salve, e para todos nós, salve também. Um salve para a Leila, do canal da Leila, e pro sempre presente Rafael Thompson. Respondeu ele essa semana, Rodrigo? Pô, cara, ainda não. Porra, beleza. Mal aí, Rafael. Cara, mas eu gosto muito de você. Obrigado pela audiência, por fazer contato comigo. Não perde a esperança em mim, não, pô. Rafael serve de consolo, ele também não responde muito no nosso grupo, não. Beleza? A Júlia Ringer pediu um salve, beijos e abraços e salves, Júlia Ringer. E o @jneto81 pediu um salve, disse para continuarmos com o excelente trabalho e pediu hashtag contrata AID. O seu desejo é uma ordem, Jneto. Passei no RH já tá tudo certo, Jneto. Vamos lá então, um salve para Ace Lesbianist. O Mari se entregue, amigo, é assim mesmo, desculpa. Gostaria de agradecer pelas análises que lhe acompanham todo sábado de manhã, enquanto toma um cafezinho, e pede abraços respeitando o distanciamento social e beijos molhados de máscara. Não querem fazer beijo molhado? Vamos fazer beijo molhado. Mas quando a máscara estiver molhada é pra trocar, viu? Belo aviso, é verdade. A @rindo de desespero mandou um beijo pra Laura. Disse que ela... Ih, gente, vocês querem um quarto? Disse que ela é mó gostosa, cheirosa, inteligente. Disse que quer pegar com ela em breve. Falei que foi a Mônica que falou. Gente, vocês querem um quarto? Um salve pro Jornal Ataque. E ele pediu pra avisar pro Vitor que ele tá bem, porque agora ele passou por uma cirurgia e ele tá melhor agora. Fico muito feliz. Aí um abraço pro Jornal Ataque. Pronta recuperação pra você, cara. É isso então, fechamos aqui nosso Momento Vira Casacas. Vamos para as dicas culturais. Eu, como não tinha dica, e aí conforme a gente foi falando aqui na pauta, né, do Chile, eu lembrei de um episódio que a gente gravou ano passado com a Sabrina Aquino, é o Season 2, fica estranho, né? É o episódio 41 da nossa segunda temporada, Hienas, Porteiro, Queiroz e a Revolta no Chile, onde a Sabrina dá um belo resumo sobre todo esse movimento, né, que começou ano passado e agora está culminando com essa nova constituinte. Então, para quem quiser entender um pouco melhor, recomendo esse episódio. Então vai lá vai estar na descrição do tá liberado, fala Season 2, tem aquela série D100, tem a outra série D4400. Exatamente. Eu vou indicar rapidinho aqui um livro que tá em pré-venda na editora Boitempo, tá com descontinho lá, que é o livro Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no século XXI, do camarada Domênico Lossurdo. Já manda pro Caetano aí o link, que eu esqueci de colocar aqui na pauta, mas vou já pegar e compra lá que tá barato. Eu queria indicar um podcast, vai fazer a gente entender um pouquinho melhor da psicologia e do passado de Jair Bolsonaro, e a gente vai ver que ele é o mesmo cara de sempre, que é o Retrato Narrado, podcast da Carol Pires com a revista Piauí, Rádio Novelo e Spotify. Tá no episódio, agora quando sair o nosso episódio, vai estar no episódio 5. Provavelmente eu vou estar citando no Twitter, porque provavelmente vai ser tão bom quanto os 4 primeiros. Isso aí, eu tenho 2 indicações aqui, apenas, uma indicação curta. O primeiro é uma live, nessa última semana teve uma live no canal da Secretaria de Cultura aqui do Espírito Santo, com a Fabiana Pedroni, que é lá do meu podcast nativo, do Não Pode Tocar, com a Glenys Cardoso, que é do Mashup. Elas falaram sobre ler, assistir e pensar, quais são as suas referências. Então, para quem é interessado em processo criativo, quer entender qual o valor e como que a gente lida com referências na atualidade dentro do processo de criação, fica essa live, esse bate-papo que elas tiveram com o pessoal do Museu de Arte do Estado aqui, numa série de eventos, uma série de conversas que é o Mais Perto. O Museu de Arte do Estado aqui tem como sigla Mais, então é o Mais Perto. A conversa foi muito bacana, tá linkado aqui na descrição do episódio também, e o podcast que eu
indico, que eu sugiro essa semana, é o Novela Cast, que é, como o nome indica, um podcast sobre novela, já que a gente falou realmente de cultura nacional. Patrimônio da cultura nacional aqui ainda não é nossas paródias. Vamos lá ouvir podcast sobre novela e assistir novela. Aliás, novamente, estamos devendo aquele episódio sobre novela aqui no Midcast, cara. É dívida, que é outro patrimônio nacional também, né? Continua aí em dívida. Exatamente. E se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Adi, gostou aí da sua estreia agora como contratada do Midcast? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, tô só esperando o salário para ver onde é que eu vou gastar. Muito obrigada, gente, de verdade, pela oportunidade. E também quero agradecer a audiência, o pessoal que falou muito sobre a minha participação aqui. Eu sempre acho que eu falo merda, mas no final as pessoas gostam das merdas que eu falo. E é isso aí, gente, eu sou assim. Um abraço. Até semana que vem! Aê! Valeu, até semana que vem. Fiquem agora com a música aí que a gente prometeu. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Tchau, valeu, falou.